Fala galera, hoje eu quero mostrar para vocês aqui mais um vídeo aí falando um pouco sobre o ciclo básico de refrigeração, ok? E eu quero falar sobre esse ciclo básico de refrigeração. Por quê? Porque a galera tem falado muito para mim fazer um vídeo mostrando sobre superaquecimento, sobre resfriamento. Só que antes de eu falar sobre aquecimento e sobre resfriamento, eu preciso falar do ciclo básico de refrigeração, ok? Então iremos falar sobre o ciclo básico, tá? E nos próximos vídeos iremos falar sobre superaquecimento e sobre resfriamento, ok? Antes de falar um pouco sobre o ciclo básico de refrigeração, eu quero falar um diagrama, tá? Esse diagrama ele é a melhor maneira de interpretar um ciclo básico de refrigeração, ok? Vou fazer aqui o desenho do diagrama. Esse diagrama é interpretado por duas linhas, uma linha de pressão e a outra linha de entalpia. Bom, legal. Esse aqui é um diagrama conhecido como diagrama de pH, tá? Por que diagrama de pH? Porque aqui nós temos uma linha de pressão, certo? E aqui nós temos uma linha de entalpia, ok? Conforme eu vou subindo, a pressão também vai aumentando. E conforme eu vou andando para lá, a minha entalpia também vai aumentando. Então, eu quero, primeiro, vamos falar um pouco sobre o sistema de refrigeração. No sistema de refrigeração, nós temos duas pressões. Uma pressão baixa e a outra pressão dada como alta, certo? E aí, nós vamos identificar essas pressões aqui, tá? E aí, iremos traçar esse diagrama, beleza? Mas antes, eu quero falar um pouco sobre esse diagrama, tá? Esse diagrama, eu posso dizer que ele tem 4 regiões. Nós temos a região de líquido, tá? Que é essa região aqui. Nós temos a região de vapor, que é essa região aqui. E nós temos a região de líquido mais vapor, que é essa região aqui. Rafael, eu não entendi. É o seguinte, tudo que tiver dentro dessa região aqui é líquido. Então, independente se o ponto for aqui, aqui, ou aqui, ou aqui, tudo que estiver nessa região será líquido. Ou seja, seu estado físico é líquido. Tudo que estiver nessa região aqui, o seu estado físico é vapor. Então, tudo que estiver dentro dessa região aqui é vapor. E tudo que estiver dentro dessa região é o processo de transformação, onde ele pode ser tanto líquido ou vapor, ok? É o processo quando ele está se transformando, ele está alterando de líquido para vapor ou vapor para líquido. E aí, quanto mais próximo dessa linha, maior será a sua porcentagem de líquido. E quanto mais próximo dessa linha, maior será a sua porcentagem de vapor. Vamos traçar o gráfico para a gente ver? Bom, começando aqui, eu vou traçar uma linha desse ponto a esse ponto aqui. Bom, então, eu vou nominar isso aqui como ponto 1 e ponto 2, tá? Ponto 1 e ponto 2. Que está ocorrendo uma transformação de líquido para vapor do meu fluido refrigerante. Analisando aonde ocorre a mudança de líquido para vapor no meu sistema de refrigeração. Evaporador, exatamente. É dentro do evaporador que ocorre a mudança de líquido para vapor do meu fluido refrigerante. Então, do ponto 1 ao ponto 2, nós temos o evaporador, tá? Que o fluido está se comportando de tal maneira que ele entra líquido saturado, certo? Por que saturado? Porque é o líquido que está começando a sofrer uma transformação de líquido para vapor. Por isso que chamamos que no início do evaporador temos líquido saturado. Por quê? Porque ele está se transformando de líquido para vapor. Então, o fluido refrigerante entra no evaporador no seu estado líquido, tá? Só que ele vai ocorrendo uma transformação. E todo esse líquido tende a se transformar em vapor. E aí, como eu falei para vocês, tudo que tiver dessa região para cá se torna-se vapor. E aí nós vamos ter aqui, ó, do ponto 2 ao ponto 3, tá? Já o final do evaporador, ok? E aqui vai ser vapor. E aí, depois nós vamos ter aqui o nosso cara compressor. O que o compressor faz no sistema de refrigeração, hein? O compressor ele comprime o fluido refrigerante.
Então o compressor ele tem a função de comprimir o fluido refrigerante. Então o que ele faz? Ele pega esse fluido aqui em vapor em baixa pressão, em baixa temperatura, eleva a pressão do fluido, consequentemente elevando também a sua temperatura. Então, em outras palavras, eu posso dizer que aqui eu tenho uma linha que é a linha de baixa pressão. Baixa pressão, ok? Só que aí o compressor comprimiu esse fluido refrigerante, elevando a sua pressão, consequentemente elevando a sua temperatura. Então, legal. Esse trecho aqui é o trecho do compressor, que ele pegou o fluido em baixa pressão, elevou a sua pressão, consequentemente elevando a sua temperatura, ok? E aí, meu fluido refrigerante ele vai entrar no outro processo dele, que é o processo de transformação de vapor para líquido. Lembrando que meu fluido aqui, ele está em vapor, em alta pressão e temperatura, tá? E aí ele vai entrar onde? Dentro do meu condensador. 6, tá? Então, no meu ponto 5 e ponto 6, aqui o fluido refrigerante está em vapor, em alta pressão e alta temperatura. Esse vapor começa a sofrer o quê? O efeito de condensação, ou seja, ele começa a sofrer um resfriamento, certo? E aí todo esse vapor tende a se transformar em líquido. Então esse vapor vai passando por toda a região do condensador, até que no final do meu condensador temos fluido refrigerante no seu estado líquido, em alta pressão e alta temperatura, ok? Então se nós pegarmos aqui, desse ponto para esse, tá? Nós vamos ter o que aqui? Líquido em alta pressão e alta temperatura, ok? Bom, saindo do meu condensador, ele vai entrar num carinha chamado dispositivo de expansão, cuja sua função é fazer o quê? Derrubar a pressão, consequentemente derrubando a temperatura do fluido refrigerante. Meu dispositivo de expansão, ele faz o quê? Ele cria uma expansão no meu sistema, no meu fluido refrigerante. Ele cria uma restrição na passagem do fluido, caindo a sua pressão, consequentemente caindo a sua temperatura. Lembrando que pressão e temperatura, nos vídeos anteriores eu falei que pressão e temperatura são duas grandezas que são diferentes uma da outra, certo? Mas conforme a pressão aumenta, a temperatura também aumenta. Pressão cai, temperatura também cai. Então aí ele vai entrar no meu dispositivo de expansão, certo? Que vai derrubar a minha pressão, consequentemente derrubando a temperatura do fluido refrigerante, ok? Então vou colocar aqui pressão alta, ponto 7, ponto... Bom, explicando o gráfico mais uma vez. Evaporador, certo? Dentro do meu evaporador eu tenho um fluido refrigerante em estado líquido, em baixa pressão e baixa temperatura. Esse líquido aqui, ele começa a sofrer uma transformação, tá? Todo esse líquido tende a se transformar em vapor, até que no meu final do evaporador eu tenho somente o quê? Vapor, ok? E aí, só que aqui eu tenho vapor em baixa pressão e baixa temperatura. O compressor comprimiu esse fluido, certo? Elevando a sua pressão, também elevando a sua temperatura, certo? E aí o fluido, por sua vez, vai entrar no condensador, ok? Que acontece o que dentro do condensador? O efeito de transformação de vapor para líquido do meu fluido refrigerante. Todo vapor começa a se condensar e começa a se transformar em líquido, ok? E aí nós temos líquido aqui também em alta pressão, alta temperatura, até que ele vai entrar no dispositivo de expansão e vai sofrer uma queda de pressão e, consequentemente, uma queda de temperatura. Vamos lá, só explicando novamente esse gráfico. Quanto mais próximo daquela região, nós temos líquido. Então, assim, quanto mais estiver aqui perto, mais está na porcentagem de líquido. Quanto mais próximo essa região, maior será a porcentagem de vapor. Passou daqui para cá, vapor. Passou dessa linha para cá, se torna-se líquido. Aqui ocorre o processo de mudança de fase do meu fluido refrigerante. Então, do ponto 1 ao ponto 2, nós temos o nosso aqui evaporador, certo? Bom, do ponto 3 ao ponto 4, nós temos quem? Vou mudar de canetinha aqui, nosso compressor. Do ponto 5 ao ponto 6, nós temos quem? Nosso condensador. E do ponto 7 ao ponto 1, nós temos o nosso dispositivo de expansão. Opa, vamos lá, ver aqui. Dispositivo de
expansão. Ok. Bom, legal. Isso aqui seria um dos pré-requisitos para a gente começar a falar de superaquecimento. A região de superaquecimento, ela está localizada entre o ponto 2 e o ponto 3. Essa seria a região de superaquecimento. E a região do ponto 6 ao ponto 7 seria a região de subresfriamento. Ok? Então, isso aqui compõe o ciclo básico, bem básico de refrigeração. E aí, tudo que tiver do ponto 7 ao ponto 4, nós temos uma linha aqui, uma linha isobárica, tá? Do ponto 4 ao ponto 7, nós temos uma linha isobárica, ok? O mesmo ocorre do ponto 1 ao ponto 3, que nós também temos uma linha isobárica. Mas o que vem a ser uma linha isobárica? Que a pressão é a mesma em todos os pontos. Então, do ponto 1 ao ponto 3, eu tenho uma linha isobárica, onde a pressão é a mesma em todos os pontos. Se eu medir a pressão em qualquer um desses pontos, a pressão será a mesma. E se eu medir a pressão em qualquer um desses pontos, a pressão também será a mesma. Só que do ponto 1 ao ponto 2, nós temos um efeito de calor latente. O que seria calor latente? Calor latente é quando ocorre a mudança de fase sem ocorrer a mudança de temperatura. O mesmo ocorre do ponto 5 ao ponto 6, que é a mudança de fase sem mudar a temperatura. Então, dentro do trecho 1 e trecho 2, se eu fosse medir a temperatura nesses pontos, a temperatura seria a mesma, ok? Porque, nesse caso, está mudando apenas a fase do fluido refrigerante, sem mexer na sua temperatura, ok? O mesmo ocorre do ponto 5 ao ponto 6. Aí eu quero falar um pouco mais como esse efeito ocorre. Como eu falei para vocês, aqui o fluido está em forma de líquido, só que líquido saturado. Então, assim, ele está prestes a mudar o seu estado de líquido para vapor. E como é que isso ocorre? Nós temos aqui um compartimento a ser refrigerado. No caso aqui, posso colocar um refrigerador, tá? Um evaporador lá do refrigerador, que aqui tem esses alimentos. Tá? Esses alimentos, ele tem o calor, ok? E esses alimentos começam a ceder calor para o meu evaporador. E aí, todo o líquido que está aqui começa a se transformar em vapor. Por quê? Está recebendo todo o calor cedido pelos alimentos. Analisando a situação de uma água. Se eu colocar uma água e começar a ferver essa água, o que acontece com a água quando eu começo a ferver ela? Ela está em líquido e aí ela transforma-se em vapor. É isso? O mesmo ocorre aqui. Todo o calor que está nos alimentos vai para o fluido refrigerante no evaporador e ele começa a se transformar de líquido para vapor. E aí, todo esse calor é dissipado aonde? No condensador. Então, todo o calor que o fluido refrigerante absorveu dentro do evaporador, ele vai ser dissipado aonde? Lá no condensador, ok? Então, o condensador ele tem a função de fazer o quê? Dissipar todo esse calor que o fluido refrigerante absorveu dentro do evaporador, certo? E aí, dentro do condensador, certo? Lá no condensador, o que acontece? O ar externo, que por sua vez está mais frio que a temperatura do fluido. Então vamos lá. Dentro do condensador, o que ocorre? No condensador, como o fluido refrigerante dentro do condensador está em alta pressão e alta temperatura, o ar externo, que por sua vez está mais frio que o fluido refrigerante, troca calor com o condensador. Então o ar externo tem a função de resfriar o fluido refrigerante dentro do condensador. Isso quando a condensação é a ar. Tem casos que a condensação é a água. E aí quem vai resfriar o fluido que está passando no condensador é a água, ok? Mas nos casos mais convencionais, em sistemas de refrigeração doméstica, ar-condicionado split, os menorzinhos ali, os mini split, normalmente a condensação é com o ar. Então lembrando, quem vai resfriar o fluido do condensador é o ar. Um exemplo disso, se eu colocasse uma garrafa gelada, agora pegasse uma garrafa e colocasse ela gelada, tá? Em cima da mesa, o que acontece com a garrafa? Ela começa a suar. Por que ela começa a suar? Nada mais é do que o vapor de água que tem no ar, ou entrando em contato com temperaturas mais frias e se transformando de vapor para líquido. O mesmo ocorre aqui, ok?
esse fluido começa a receber um resfriamento e ele começa a condensar, ou seja, de vapor ele transforma em líquido. Tanto que aqui ele entra em vapor e ele vai sair em líquido. E no evaporador o efeito é o contrário. Entra líquido e sai vapor. Por quê? Está recebendo calor. E aqui dissipando calor. Um recebe, o outro dissipa e assim é um ciclo básico de refrigeração. Um aumenta a pressão e o outro cai a pressão. Esse ciclo ele tem a função de... Então, um tem a função de dissipar e o outro a função de absorver. O compressor aumenta a pressão, o evaporador cai, o dispositivo de expansão derruba a pressão. Um aumenta, o outro derruba. O dispositivo de expansão tem a função de derrubar e o compressor tem a função de aumentar a pressão. Então, esse é um ciclo que trabalha em uma certa sincronia e harmonia. Se todos trabalharem em perfeitas condições, todos irão funcionar e aí o teu sistema vai estar bem redondinho aí, trabalhando em perfeitas condições, ok? Eu vou ligar aqui, tem um sisteminha aqui bem simples aqui. Esperar aí. Vou colocar aqui do ponto 1 ao ponto 2 e do ponto 5 ao ponto 6 ocorre o efeito de calor latente, que é aquela mudança de fase sem mudar a sua temperatura. Bom, vou mostrar aqui para vocês agora aqui um circuitinho bem básico funcionando aqui, tá? Bem didático, só para mostrar para vocês. Vamos lá, nós temos um compressor, como eu falei para vocês, certo? E aí, ó, na entrada do compressor eu tenho vapor em baixa pressão e baixa temperatura. E na saída do meu compressor eu tenho vapor em alta pressão e alta temperatura, ok? Algumas pessoas até usam o termo de vapor superaquecido. Então, esse vapor em alta pressão e alta temperatura vai entrar no condensador, aonde ocorre o quê? O efeito de mudança de fase do fluido refrigerante, que é o calor latente, certo? Que está mudando a fase sem mudar a temperatura. Então, dentro do condensador ocorre o quê? A condensação do fluido, ou seja, a transformação de vapor para líquido. Todo fluido refrigerante dentro do condensador, ele tende a mudar a sua fase. Então, entra vapor, esse vapor ele começa a mudar de fase, começa a mudar de fase, começa a mudar de fase, até que no final do condensador eu tenho somente o quê? Líquido. Só que esse líquido está em alta pressão e alta temperatura. Até que ele vai entrar no dispositivo de expansão, que nesse caso aqui é um dispositivo de expansão no tubo capilar, tá? E aí ele vai perder a pressão, vai perder a temperatura, e aí, por sua vez, vai entrar no evaporador, tá? No seu estado líquido, só que tem baixa pressão e baixa temperatura. Aqui está o final do dispositivo de expansão, certo? Nós temos aqui, ó, você pode ver que está até um pouco formato de gelo aqui, porque o fluido aqui realmente está em baixa pressão e baixa temperatura, está muito gelado aqui, certo? E aí ele vai trocar calor com todo o evaporador, que no nosso caso aqui é um reservatório de água, tá? E aí ele vai sair no final do evaporador, aqui é o final dele, tá? E vai entrar no compressor em baixa pressão e baixa temperatura e novamente saindo de alta pressão e temperatura. Então, só para frisar, o compressor está aqui. Qual a função dele? Comprimir o fluido refrigerante. Dentro do compressor, como é que funciona? Vapor em baixa pressão, certo? Ele puxa em baixa pressão, succiona em baixa pressão e baixa temperatura e solta em alta pressão e alta temperatura. Vai entrar no condensador, aonde ocorre o quê? O efeito de condensação do fluido refrigerante, a transformação de vapor para líquido. E aí ele vai entrar no dispositivo de expansão, tá? Reduzindo a pressão e consequentemente reduzindo a sua temperatura. Entrando no evaporador no seu estado líquido, em baixa pressão e baixa temperatura, esse líquido começa a receber calor do compartimento a ser refrigerado, nesse caso aqui, no reservatório de água. Todo esse líquido transforma em vapor e entra para o compressor de novo, ok? Bom, é isso, né? Eu queria falar bem basicamente sobre o ciclo básico. Lógico que se eu for entrar em detalhes mesmo sobre esse diagrama aqui, eu tenho muitas particularidades, entre outras coisas para falar, né? Esse diagrama, para quem quiser mudar um pouco mais, esse diagrama aqui é o diagrama de pH, de pressão e entalpia, ok? Bom, é isso. Se gostou aí, você dá uma atenção para nós aí, dá uma moral para nós aí, e espero que você tenha gostado, beleza? Valeu!